pessoal, estamos de volta. No bloco anterior nós começamos aí esse capítulo da CLT que fala da tutela, né? Então a gente tem uma proteção especial, trabalhos que são protegidos de forma especial. Nós falamos lá do menor aprendiz, né? Do trabalho do menor e do aprendiz, que pode ser inclusive maior de idade, aí até os 24, salvo-se pessoa com deficiência. Lembrando, não coloquei no bloco anterior, mas eu quero anotar aqui com vocês, vem cá, já que a gente está continuando aqui, quero anotar com vocês a cota, tá, de contratação de aprendizagem, tá? Quando a gente fala de aprendiz, a empresa, ela precisa cumprir uma cota que vai de 5 a 15%, tá, das vagas da empresa. Vou colocar das vagas do estabelecimento que necessitem de formação técnica profissional, tá? Tem que cumprir aqui essa cota. Começando aqui o trabalho da mulher. Pessoal, o trabalho da mulher ele é protegido constitucionalmente. Aqui a gente tem uma aplicação direta da isonomia material, então na tentativa de tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. A proteção do trabalho da mulher vem inclusive de uma questão cultural ligada à maternidade, ok? Então a gente vai ter muitos detalhes, a gente vai ter várias questões aqui ligadas a essa proteção da mulher. Vamos ver aqui primeiro o que a Constituição fala dessa isonomia. Vem aqui comigo na tela. Primeiro lembrar que é aqui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ok? Lá no artigo 3º, como objetivo, vai dizer que é um objetivo fundamental da República promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então a ideia aqui é garantir uma igualdade. E logo no inciso 1º do artigo 5º, nós temos aí essa igualdade entre homens e mulheres, e aí o inciso 1º fala o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então, a ideia aqui é que onde a Constituição discrimina, na verdade, a gente não tem uma discriminação ilegal, e sim uma discriminação legalizada para garantir igualdade, ok? Olha o que diz aí o artigo 7º, nos incisos 20 e 30. Proteção do mercado do trabalho da mulher mediante incentivos específicos. Então a ideia é que de fato que são direitos dos trabalhadores esses incentivos específicos para proteger o mercado de trabalho da mulher. No inciso 30 traz essa ideia de isonomia com a proibição de diferença de salários de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então seria que proibido, obviamente qualquer discriminação salarial por razão do sexo, ok? A Lei 9.029, que é essa primeira lei que eu vou trabalhar aqui com vocês, ela é muito importante porque ela fala sobre a discriminação. E ela fala sobre as práticas discriminatórias no mercado de trabalho. Olha o que diz aí o artigo 1º dessa lei. É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas nesse caso as hipóteses de proteção à criança e ao adolescente previstas aqui no 33, artigo 7º. E aqui a gente tem uma lista de práticas discriminatórias, muitas delas ligadas ao trabalho da mulher, por isso que a gente vai estudá-las aqui. Olha o que é considerado prática discriminatória, pessoal.
a exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez. Então, qualquer exigência de algo do tipo é uma prática discriminatória. A adoção de quaisquer medidas de iniciativa do empregador que configurem indução ou instigamento à esterilização genética. Então, o empregador ele não pode falar só contrato mulher sem filho, por exemplo. Isso é uma prática discriminatória. E também qualquer promoção de controle de natalidade. Assim, não considerado, obviamente, o oferecimento de serviços e de aconselhamento ou planejamento familiar realizado através de instituições públicas ou privadas submetidas às normas do SUS, ok? Essas práticas discriminatórias aqui que a gente acabou de falar, pessoal, são infrações penais. Pena, detenção de 1 a 2 anos e multa. Quem serão os sujeitos ativos desses crimes? Pessoa física empregadora e o representante legal do empregador, como definido na legislação trabalhista, dirigente direto ou por delegação de órgãos públicos e entidades das administrações públicas direta, indireta e fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios. Então, nós temos aqui um rol de práticas discriminatórias que, se forem praticados contra a mulher, serão considerados crime. Vamos voltar aqui para a Constituição, porque lá no ADCT, tá? Atos de disposições constitucionais transitórias, no artigo 10 nós temos a famosa estabilidade gestante. Olha o que diz aí o artigo 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7º, inciso 1º, tá? Que é uma lei complementar que vai cuidar das dispensas arbitrárias e sem justa causa. Até hoje nós não temos essa lei complementar. Volta aqui para a tela comigo. Olha só o que ele vai dizer aqui no inciso 2, a linha B. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, a primeira proteção, e aqui com previsão constitucional, ao mercado de trabalho da mulher é a estabilidade gestante. Essa estabilidade gestante tem uma súmula do TST, essa súmula você pode marcar aí no seu material como importantíssima, essa súmula ela despenca em prova, tá? E olha só o que diz a súmula 244 do TST. Gestante e estabilidade provisória. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Pessoal, olha só, quando uma gestante ela é dispensada sem justa causa, essa gestante ela tem que ser indenizada. Então, como é que funciona na prática? Quando a gestante ela é dispensada nesse curso da estabilidade, ela tem direito ou a ser reintegrada, tá? O primeiro direito dela é a reintegração ao emprego. Se ela não for reintegrada ou se ela requer essa indenização ou essa reintegração após o período de estabilidade, ela vai ter que ser indenizada. E qual é essa indenização que a lei fala? Ela vai ter direito a receber todas as verbas salariais, e aqui eu não incluo só salário, eu estou incluindo férias, 13º, FGTS, se tinha hora extra-habitual, ok? Todas as verbas salariais concernentes ao período de estabilidade que ela ficou sem emprego. Então, essa é a indenização que a lei cita, ok? Volta comigo para a tela, inciso 2º. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der, aqui ó, é aquela questão que eu falei, ela tem que pedir a reintegração, se esta se der, esse pedido tem que ser realizado durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. Isso aqui, ó, aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade, isso aqui é a indenização. Inciso 3. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no ADCT,
mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. E pode anotar aí se quiser já adiantar, conforme artigo 391A da CLT, também durante o aviso prévio. Mesmo que a dispensa se der ali, né, durante o curso do aviso prévio, mesmo assim, ela vai ter direito à estabilidade, ok? Vamos ler algumas OJ sobre esse direito. OJ da SDC, número 30, estabilidade da gestante, renúncia ou transação de direitos constitucionais e impossibilidade. Nos termos do artigo 10 do ADCT, a proteção à maternidade foi erigida à hierarquia constitucional, pois se tirou do âmbito do direito potestativo do empregador a possibilidade de despedir arbitrariamente a empregada em estado gravídico. Portanto, a teor do artigo 9º da CLT, torna-se nula de pleno direito a cláusula que estabelece a possibilidade de renúncia ou transação pela gestante das garantias referentes à manutenção do emprego e salário, tá? Então, é um direito aí indisponível. Entrando aqui agora na CLT, a CLT tem um capítulo próprio, tá? Que vai falar da proteção do trabalho da mulher. Vamos lá começar aqui entrando na CLT no artigo 372. Os preceitos que regulam o trabalho masculino são aplicáveis ao trabalho feminino naquilo em que não colidirem com a proteção especial instituída por este capítulo. O que ele está falando pra gente? A gente vai aplicar este capítulo, mas o que for lá do trabalho comum, é como se toda a regra da CLT estivesse regendo o trabalho masculino, a gente aplica à mulher todas as regras, mas tem que olhar aqui as exceções previstas neste capítulo. Vamos voltar aqui para a tela, começando pela duração normal, nós temos a mesma duração, 8 horas diárias, tá? E 44 semanais, ok? E aí, olha o que diz aqui o 373A, tá? Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência a sexo, a idade, a cor ou situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida pública e notoriamente assim o exigir. Então, se não houver uma justificativa, não pode haver ali um anúncio de emprego que ligue, que exija determinado sexo, determinada idade, determinada cor ou determinada situação familiar, tá? Também aqui é vedado recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, lembrando sempre o estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível. Considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão profissional, exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez na admissão ou permanência no emprego, impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou aprovação em concursos em empresas privadas em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez e proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. A revista íntima, pessoal, a gente tem uma lei que vai criminalizar essa conduta, tá? Hoje a gente está aí, a jurisprudência vem vedando a revista íntima, inclusive nos homens também. A lei também ela é específica para a proibição de revista íntima em mulheres, mas ela vem, a jurisprudência, a doutrina também vem proibindo revista íntima nos homens. A revista pelo empregador, ela é possível, é um direito potestativo do empregador. Nós falamos dessa lei lá quando nós estávamos falando do empregador. Só que essa revista ela tem que acontecer com critérios objetivos e não pode ser uma revista íntima, ok? Vamos voltar aqui. 377.
A adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é considerada uma norma de ordem pública, não justificando em hipótese alguma redução do salário. Ou seja, você não pode reduzir o salário da mulher sob a justificativa de que ela teria aqui uma previsão específica. Quando a gente fala de trabalho noturno, nós temos as mesmas regras, tá? Aqui do trabalho masculino, então adicional de 20%, redução da hora ficta para 52 minutos e 30 segundos e o adicional aí o horário de 22 horas de um dia a 5 horas do dia seguinte. Nos períodos de descanso, a gente tem aqui uma previsão, uma restrição. Olha só o que diz aqui o 383. O 382, tá? Ele fala desse intervalo interjornada, que é o mesmo que a gente tem, interjornada, que é o mesmo que a gente tem para o trabalhador urbano, tá? Tá lá no artigo 66 da CLT, mas a gente tem aqui uma previsão específica em relação ao intervalo. Olha o que diz o 383. Durante a jornada de trabalho, será concedido à empregada um período para refeição e repouso não inferior a 1 hora, nem superior a 2 horas, salvo a hipótese prevista no 71, parágrafo 3º, que é a possibilidade ali de uma negociação, tá? Lógico que com autorização do Ministério do Trabalho, né, do antigo Ministério do Trabalho, mas aqui seria uma autorização específica para esse fim, tá? Se o local de trabalho tiver refeitório, você tem várias exigências. Fora isso, você não poderia aumentar esse horário de trabalho, esse intervalo, para mais de 2 horas. É muito comum, e aí basta você ver em restaurantes, que em geral os garçons são homens, e em geral os mesmos garçons do almoço são os da noite, porque eles têm ali, em geral, por convenção coletiva, um intervalo intra-jornada de 4 horas. Muitos deles trabalham de manhã e ali no almoço, servem no almoço, ficam 4 horas de intervalo, a partir das 3 às 6 ou de 3 às 7, e voltam para servir no jantar. A mulher não pode, em hipótese alguma, ter esse intervalo majorado além das 2 horas, tá? Nem por negociação coletiva. A ideia aqui é uma questão cultural, de que a mulher teria um cuidado maior com a prole, você não poderia deixar a mulher tanto tempo fora de casa por causa dos filhos, né? Ainda um ranço cultural que a gente tem em relação a isso, mas ainda é uma previsão que está na lei. Então, nós não temos a jurisprudência flexibilizando, a jurisprudência vem sim reconhecendo essa limitação de que o intervalo intra-jornada da mulher é de até 2 horas. Então, tem que observar esse limite, porque pode ser um peguinha de prova, ok? Volta aqui comigo. O repouso semanal remuneral, pessoal, também de 24 horas, nada muda aqui, tá? Nós temos aqui a ideia de trabalhos aos domingos com uma previsão um pouco mais específica. Olha o que fala aí o 386. Havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical. Então, qual é a ideia? A ideia é que a mulher tem que ter o repouso semanal remunerado a cada 15 dias, pelo menos em um domingo. Então, muitas empresas não cumprem, basta você ir ao shopping center, quando você for advogado, já sai com um cartãozinho para o shopping, porque muitas das mulheres, elas não têm esse respeito ao domingo como repouso quinzenal. E aqui também a justificativa é o cuidado com a prole, o cuidado com a educação dos filhos. Então, a ideia que seria garantir pelo menos um repouso aos domingos na escala quinzenal. Isso é uma previsão específica para o trabalho da mulher, ok? Aqui os locais de trabalho, a gente tem algumas especificidades, tá? Algumas coisas importantes. Vamos continuar aqui. Toda empresa é obrigada a prover os estabelecimentos de medidas concernentes à higienização dos métodos e locais de trabalho, tais como ventilação, iluminação e outros que se fizerem necessários à segurança e ao conforto das mulheres, a critério da autoridade competente. Tá? Aqui vocês dêem uma lida, são questões mais descritivas sobre o trabalho da mulher, tá? Deixa eu só passar aqui.
Eu quero focar aqui nesse parágrafo primeiro, a gente está aí no artigo 389, tá? Olha o que diz o parágrafo primeiro. Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação, tá? Então aqui é uma regra obrigatória que as empresas têm que respeitar, beleza? Ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo ou 25 quilos para o trabalho ocasional. É exatamente a regra que a gente também aplica ao trabalho do menor. Olha o que diz aí o parágrafo único do 390. Não está compreendida na determinação deste artigo a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos de carros de mão ou quaisquer aparelhos mecânicos. Esses limites aqui de peso caem, tá, pessoal? Guarde aí. Continuando aqui. Só um minutinho que tá passando sozinho aqui. Olha agora o 391. Eu quero atenção total para proteção à maternidade que começa aí no 391 da CLT. A gente vai ler aqui todos esses pontos, que eles são de suma importância. Quando cai na OAB em geral o trabalho da mulher, em geral cai a proteção à maternidade. Olha só, não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez, né? Pessoal, se a lei precisa dizer isso, é porque isso já foi necessário, ok? Continuando aqui, o 391A é o que você vai marcar como artigo importante que despenca na OAB, porque é um artigo muito, muito importante. Olha o que diz o 391A. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio, isso aqui a jurisprudência do TST já vinha reconhecendo, mas entrou na lei, então tem que ficar muito atento. Trabalhado ou indenizado, então mesmo que o aviso prévio foi indenizado, se a confirmação do estado de gravidez se der no curso do aviso prévio, vai reintegrar, garante a empregada gestante a estabilidade. O disposto no caput deste artigo aplica-se ao empregado adotante, ok? Então você vai aplicar ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida a guarda provisória para fins de adoção. Hoje a gente tem a mesma regra de estabilidade e licença maternidade, tanto para a mãe biológica quanto para a mãe ou pai adotivo, tá? A gestante, ela vai ter direito à licença maternidade, ok? Durante a licença maternidade, a gestante, ela recebe o benefício previdenciário durante essa licença maternidade, ela recebe o benefício previdenciário do salário maternidade, ok? E aí vamos analisar aqui algumas questões sobre a licença. A empregada deve, mediante atestado médico, notificar seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e o próprio parto. Os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados de 2 semanas, mas aqui mediante um atestado médico. Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 dias previstos neste artigo, ou seja, ela pode tanto sair 28 dias antes do parto, quanto a partir do parto, e aí ela vai ter direito a essa licença maternidade. É garantida à empregada durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos. Transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida logo após o retorno ao trabalho. Dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário
para a realização de no mínimo 6 consultas médicas e demais exames complementares. A ideia aqui é garantir o famoso pré-natal, ok? O famoso pré-natal. A empregada que adotar ou obtiver a guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida a licença maternidade. Essa licença maternidade vai ser concedida mediante a apresentação do termo inicial de guarda à adotante ou guardiã. Aqui é importante lembrar, pessoal, que a lei hoje equipara a adotante à mãe biológica, então não tem mais limitação ou diferença no prazo de licença maternidade. A gente já teve uma época em que a empregada adotante, ela tinha uma licença maternidade proporcional à idade do filho adotado. Não é mais assim, sempre 120 dias para as duas. Volta comigo para a tela. A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão da licença maternidade a apenas um dos adotantes, tá? Ou guardiões, empregado ou empregada. Então, aqui qual é a ideia? Se eu tenho 2 pessoas adotando uma criança, independente do sexo, só uma delas terá direito à licença maternidade, para a gente conseguir igualar ao casal biológico que tem uma criança, ok? Então, um deles vão optar ali, um deles vai ter que optar, eles vão ter que escolher quem vai gozar da licença maternidade. 392B. Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono. Aqui é o caso que, infelizmente, a genitora falece, ou no parto ou no curso da licença maternidade, o companheiro ou cônjuge terá direito de gozar o restante da licença maternidade se ele for empregado, porque aí vai vincular o contrato de trabalho dele, ok? Salvo se a criança faleceu ou se ele abandonou a criança. Então, o outro genitor aí, provavelmente, ou companheiro ou cônjuge, terá o direito de cumprir e gozar desse restante da licença maternidade. Aí, lembrando que quando a gente fala de proteção à maternidade, a ideia é que não é só proteger a mãe, não é só proteger a mulher trabalhadora, mas é proteger também o nascituro, o bebê que está surgindo, ok? Aplica-se no que couber tanto o 392A quanto o 392B que nós acabamos de ler ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Reparem aí que o legislador tomou cuidado de colocar empregado no masculino, para deixar bem claro que um casal homoafetivo que adotar também terá direito às mesmas prerrogativas. 393. Durante o período a que se refere o 392, a mulher terá direito ao salário integral, então é durante a licença maternidade, tá, pessoal? E quando variável, calculado de acordo com média dos 6 últimos meses de trabalho, bem como os direitos e vantagens adquiridos, sendo-lhe ainda facultado reverter a função que anteriormente ocupava. Mediante atestado médico, a mulher grávida é facultado romper o compromisso resultante de qualquer contrato de trabalho, desde que este seja prejudicial à gestação. Então, vamos supor que antes da gestação, ou ali durante a gestação, ela assumiu o compromisso de ser gerente em um ambiente insalubre. Aquilo é prejudicial à gestação, ela pode romper aquele compromisso sem prejuízo nenhum para ela. 394A, aqui eu quero que vocês tenham muita atenção, aqui bastante atenção, tá? Aqui é o momento que eu quero que vocês chequem se o seu material ele está de acordo com a MP 808, a MP 808 caducou. Então, tem muito material aí que tá com a medida provisória, você vai observar que a medida provisória caducou. Então, a gente tem a regra hoje do início da reforma trabalhista. A gente não está mais utilizando a medida provisória 808. E aí, o 394, ele teve mudanças pela medida provisória, ele é muito polêmico e vem aparecendo em prova. Então, você tem que lembrar os detalhezinhos, então eu vou ler com muita calma aqui 394A. Vem comigo para a tela. Sem prejuízo de sua remuneração,
nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de. Então, primeira regra, durante a licença maternidade, durante a gestação, tá? Durante a gestação, principalmente, a mulher não vai perder a insalubridade, ela não vai perder ali o adicional de insalubridade. E ela deverá ser afastada de 1. Atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar a gestação. Então, de insalubridade em grau máximo, ela é sempre afastada, tá? 2. Atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher que recomende o afastamento durante a gestação. A crítica, pessoal, à reforma trabalhista, uma das maiores críticas, inclusive a medida provisória tentava mudar isso aqui, é exatamente nesse inciso 2º. Por quê? Esse inciso 2º vai dizer o seguinte: a mulher só vai ser afastada da insalubridade em grau médio ou em grau mínimo, lembrando que insalubridade prejudica a saúde, não é talvez prejudica, a insalubridade prejudica a saúde, pode prejudicar inclusive o feto. Ela só vai ser afastada de ambiente insalubre em grau médio ou em grau mínimo se ela apresentar de espontânea vontade um atestado médico de um médico de sua confiança. Qual é a crítica que é feita? A mulher, quando está gestante, ela tem muito medo de não voltar para o trabalho. Ela tem muito medo que assim que acabar a sua estabilidade, ela seja demitida. Então, muitas mulheres, principalmente mulheres com baixo grau de instrução, principalmente mulheres que precisam muito daquele trabalho, elas não vão apresentar esse atestado, porque elas têm medo de represália. Então, pode ser que a mulher se submeta a trabalhar num ambiente que prejudique a sua saúde, a saúde do feto, do bebê, por medo de perder o emprego. Essa é a grande crítica que se faz à reforma trabalhista. Esse inciso 2º aqui talvez seja o mais criticado aí da reforma trabalhista. Volta comigo para a tela. E também ela vai ter que ser afastada de atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher que recomende o afastamento durante a lactação, ok? Aí aqui a gente tem mais alguns absurdos. Olha o que diz aqui os parágrafos. Cabe à empresa pagar adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetivando-se a compensação, ok? Essa compensação aqui é em relação à compensação tributária dos créditos previdenciários da empresa, ok? Então, é a empresa que vai pagar a insalubridade, depois ela vai pegar esse crédito junto à Previdência. Quando não for possível, vamos marcar aqui uma setinha também no parágrafo 3º, que é muito importante. Quando não for possível que a gestante ou lactante afastada, nos termos do caput deste artigo, exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário maternidade nos termos da lei. Olha só o que ele está falando aqui, pessoal. Se o médico da mulher manda um laudo falando que ela tem que ser afastada dessa atividade, desse local de trabalho, ela é afastada do trabalho, ela para de trabalhar como se fosse uma gravidez de risco e ela fica recebendo salário maternidade por todo o período, tá? Isso aqui também foi muito criticado porque retira a mulher do mercado de trabalho, deixa ela ociosa durante toda a gestação. Na verdade, o ideal é que o empregador conseguisse realocá-la num local que não fosse insalubre, ok? Para evitar também onerar os cofres públicos com salário maternidade gigante desses, beleza? 395, aqui a gente vai fazer um break, tá? E volta aí no próximo bloco para falar aqui da licença em caso de aborto espontâneo, que a gente tem alguns pontos para debater aqui. Espero no próximo bloco.